Hans Oster não foi um herói de filme, mas foi um daqueles homens que decidiram enfrentar o monstro por dentro. Sua história não é feita de batalhas vencidas, nem de discursos triunfais. É feita de silêncio, de fé e de uma coragem que sabia que não iria salvá-lo. Foi um oficial alemão que, no auge do nazismo, escolheu desafiar Adolf Hitler a partir do coração do exército alemão. Fez isso sem armas, sem exército próprio e sem esperança de vitória. E pagou por isso com a vida. Nasceu em Dresden, em 1887. Desde jovem destacou-se por sua disciplina, sua religiosidade e seu senso de dever. Serviu na Primeira Guerra Mundial, onde aprendeu o custo real da obediência cega. Quando o conflito terminou, permaneceu no exército reduzido que o Tratado de Versalhes permitiu conservar, a Reichswehr. Para então já era um homem respeitado, íntegro, com uma carreira promissora. Mas o que o diferenciava de muitos de seus companheiros era algo invisível, uma consciência que não sabia calar. Quando Hitler chegou ao poder, muitos oficiais viram nele a promessa do renascimento alemão. Oster, no início, também acreditou que talvez aquele líder poderia restaurar a honra perdida. Mas bastaram poucos anos para descobrir o horror por trás do discurso. Perseguições, campos de concentração, assassinatos, um Estado convertido em máquina de ódio. E foi então que o soldado se transformou em conspirador. Hans Oster não era um político, não buscava fama nem poder. Era um homem de fé, profundamente cristão, que via no nazismo uma blasfêmia. A partir de 1938, começou a organizar redes de resistência dentro da Wehrmacht. Tentou convencer seus companheiros de que Hitler devia ser detido antes que destruísse a Alemanha. Muitos o escutaram, poucos o seguiram. Naqueles anos, sua oposição foi tão silenciosa quanto constante. Enquanto os altos comandos celebravam as vitórias do Führer, Oster via o desastre chegar. Durante a crise dos Sudetos, quando Hitler ameaçou invadir a Tchecoslováquia, ele participou dos planos de um golpe de Estado interno. Se o Führer ordenasse uma guerra aberta, pensavam detê-lo pela força, mas o plano desmoronou quando Hitler conseguiu seus objetivos sem disparar uma bala. A covardia dos outros chefes militares sepultou a conspiração. Ainda assim, Hans Oster não se rendeu. A partir de seu posto na Abwehr, o Serviço de Inteligência Militar trabalhou junto a Wilhelm Canaris, seu superior e aliado em segredo. Ambos vazaram informação a diplomatas estrangeiros, alertando sobre as intenções do regime. Oster chegou a alertar os Países Baixos sobre a iminente invasão alemã. Fez isso sabendo que, se fosse descoberto, não haveria julgamento nem perdão. Sua visão de patriotismo era diferente da do juramento nazista. Para ele, amar a Alemanha era salvá-la de sua autodestruição. Não via traição em desafiar o ditador, mas em calar ante sua loucura. Era consciente de que o preço seria alto, mas escolheu agir. No começo dos anos 40, a Gestapo já suspeitava dele. Sua proximidade com Canaris e sua postura ambígua perante o regime o convertiam em um alvo. No entanto, por um tempo, sua patente militar o protegeu, até que a rede de conspirações começou a se fechar. Oster foi um dos nomes vinculados indiretamente ao atentado de 20 de julho de 1944, quando Klaus von Stauffenberg tentou assassinar Hitler, colocando uma bomba em seu quartel-general. Embora não tenha participado diretamente na tentativa, havia estado ligado durante anos à mesma rede de resistência. Quando a bomba falhou, tudo veio abaixo. A Gestapo desencadeou uma onda de prisões em massa. Milhares de oficiais, políticos e civis foram detidos. Muitos foram torturados até a morte. Oster foi um deles. Foi capturado em abril de 1945, apenas semanas antes do fim da guerra. A ironia de seu destino foi cruel. Depois de anos arriscando a vida, foi preso justo quando a derrota alemã era inevitável. O regime que havia combatido durante tanto tempo estava desmoronando, mas ainda tinha força suficiente para matar. Foi transferido para o campo de concentração de Flossenbürg, um lugar onde a humanidade já não existia. Lá encontrou outros conspiradores como Dietrich Bonhoeffer e Wilhelm Canaris. Todos esperavam a morte. Os dias em Flossenbürg eram intermináveis. Os prisioneiros sabiam que o fim estava perto, mas não o deles. A Oster restava pouco a perder. Passava as noites em silêncio, orando, consciente de que o castigo seria exemplar. No dia 9 de abril de 1945, apenas 3 semanas antes do colapso total do Terceiro Reich, organizou-se um julgamento sumário. Foi uma farsa,
Um espetáculo sem defesa nem testemunhas. A sentença já estava escrita. Morte por forca. Dizem que a coragem se mede quando já não há esperança. E se você chegou até aqui, provavelmente também acredita nisso. Então não se esqueça de se inscrever. Mas voltemos a Flossenbürg. A execução foi levada a cabo naquela mesma manhã. Hans Oster, Canaris, Bonhoeffer e outros foram conduzidos ao pátio do campo. Foram obrigados a se despir perante os demais prisioneiros. Mais uma humilhação antes do final. As testemunhas recordaram o silêncio que reinava no ar. Não houve gritos nem súplicas. Apenas o som do vento e das botas batendo na terra. Oster caminhava ereto, sem palavras, mas com uma serenidade que muitos não compreenderam. Quando chegou sua vez, subiu ao cadafalso com calma. Não tentou defender-se nem pronunciar um discurso. Olhou brevemente para o céu e baixou a cabeça. Minutos depois, a corda se tensionou. Morreu enforcado em silêncio, sem escândalos nem heroísmo, mas com a dignidade intacta. A brutalidade dessa execução foi descrita nos julgamentos de Nuremberg como um dos últimos crimes do regime nazista. Os corpos foram cremados e seus restos jogados em valas comuns, sem nome nem rastro. Era a maneira com que o regime tentava apagar a memória daqueles que o haviam desafiado. Mas não conseguiram. Apenas 2 semanas depois, o campo de Flossenbürg foi libertado por tropas estadunidenses. Se Oster tivesse sobrevivido 14 dias a mais, teria visto a queda do monstro que combateu durante anos. A ironia é insuportável. O homem que se adiantou ao desastre, que arriscou tudo para detê-lo, morreu quando a vitória já estava ao virar da esquina. Depois da guerra, seu nome foi recuperado pouco a pouco, não com o brilho dos grandes heróis, mas com o respeito silencioso que merecem os homens justos. Hoje, ruas e memoriais na Alemanha levam seu nome. É um símbolo da resistência moral, daqueles que escolheram a consciência sobre a obediência. Hans Oster nunca buscou o reconhecimento. Sua luta foi invisível, seu sacrifício pessoal, seu final inevitável. Mas seu legado é profundo. Demonstrou que dentro do monstro também houve quem tentou detê-lo, ainda sabendo que não o conseguiriam. Sua história nos recorda que a coragem nem sempre se vê, mas sempre deixa marca. Às vezes, os atos mais heróicos ocorrem na escuridão, longe dos aplausos, e se pagam com a vida. Oster não deixou discursos, nem cartas de despedida gloriosas. Apenas deixou o exemplo de alguém que escolheu fazer o correto quando todos faziam o fácil. Sua execução foi a última vitória simbólica de um regime que já morria, mas também foi o primeiro passo para a redenção moral da Alemanha, porque no meio da barbárie, ainda existiram homens como ele, soldados que desobedeceram por amor a seu país e por respeito à humanidade. Quando as tropas aliadas encontraram os restos do campo, o horror era indescritível. Corpos amontoados, rostos vazios, silêncio. Mas entre essas ruínas, o sacrifício de homens como Hans Oster começou a fazer sentido. Não haviam morrido em vão. Seu exemplo sobreviveu e seu nome se tornou um lembrete do que significa ter consciência quando todos a perdem. Oster nunca disparou contra seus inimigos. Sua batalha foi interna, espiritual e solitária. Lutou contra a corrupção de seu próprio exército, contra a pressão de seus superiores e contra o medo constante de ser descoberto. Cada dia que permaneceu vivo foi uma vitória. Cada informação vazada, uma forma de resistência. E cada decisão que tomou o aproximou um pouco mais do final que já intuía. Em uma carta anterior à sua prisão, havia escrito: "O que vem será terrível, mas prefiro morrer sabendo que não fiquei calado." Essa frase resume sua vida inteira. Morreu sem glória, mas com honra. Não houve medalhas nem desfiles. Apenas um corpo que pendia em silêncio no pátio de um campo de concentração. Mas com o tempo, a história o reivindicou, porque no meio da escuridão, ele escolheu ser uma faísca. Hans Oster não salvou a Alemanha, mas resgatou sua consciência. E esse legado, ainda que invisível, vale mais que qualquer vitória militar. Porque no final, sua execução não foi apenas a de um homem, foi a de uma ideia, a de que mesmo dentro do inferno pode existir a decência. E você, acha que seu sacrifício valeu a pena? Leio você nos comentários. Se esta história te impactou, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe-nos em nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando os finais mais brutais e as vidas mais surpreendentes da história.